Fala galera, André Macedo aqui na área, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Mais Cedo, um espaço dedicado para a gente poder trocar uma ideia e falar sobre as notícias e novidades do mundo dos games. Esse daqui, galera, é o primeiro episódio oficial do podcast Papo Mais Cedo. Eu falo que ele é o primeiro episódio oficial porque, querendo ou não, é o primeiro episódio do Papo Mais Cedo em que eu tô trazendo notícias, tá? Tô trazendo informações sobre os games. Se vocês repararem aí, dependendo da plataforma que vocês estiverem ouvindo o podcast, né? Eu lancei 2 episódios do podcast em paralelo, que é o episódio 0, né? O episódio de número 0. Eu intitulei ele como episódio piloto, que é exatamente o episódio que eu usei para poder apresentar a premissa do podcast, né? Apresentar qual vai ser a dinâmica de funcionamento do podcast, como que vai ser o sistema de planejamento dos episódios aqui do Papo Mais Cedo. Falei um pouquinho de mim, falei um pouquinho da minha atuação atualmente na internet, né? Mais precisamente no YouTube. Para quem ainda não ouviu ou quem ainda não me conhece, eu tenho um canal de gameplay comentado no YouTube, que é o canal Operação Gamer. Eu já atuo nesse canal já há alguns anos, tá? O canal é um pouquinho antigo e a atuação dele, eu tive uns altos e baixos, umas idas e vindas, né? Ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, eu tenho postado bastante vídeo aqui, bastante conteúdo, né? Melhor dizendo, no canal da Operação Gamer. E o projeto do podcast do Papo Mais Cedo, na verdade, ele é um projeto que vai andar em paralelo com o Operação Gamer. Em outras palavras, eu não pretendo parar a Operação Gamer, eu não pretendo parar o meu planejamento de vídeos para o canal da Operação Gamer. O projeto do Papo Mais Cedo é algo que eu sempre quis fazer, de uma forma um pouquinho diferente, tá? O projeto, a ideia inicial do podcast era um pouquinho diferente. Eu tive que fazer algumas alterações, eu tive que fazer algumas mexidas para poder adaptar o podcast para um cenário atual do qual eu estou vivendo. Então, assim, eu tenho o canal da Operação Gamer, onde eu faço vídeo de gameplay comentado, faço algumas análises, pré-análises, que é um quadro que eu tenho no canal da Operação Gamer. Eu tenho o Sexta Retrô, que é um quadro que eu faço toda sexta-feira, publicando um gameplay de algum jogo antigo, né? Revisitando grandes clássicos da era de ouro dos games. E aqui no Papo Mais Cedo a ideia é a gente discutir mesmo, né? Trocar uma ideia, conversar, falando sobre games. O intuito mesmo do podcast é falar sobre games, né? Provavelmente, né? Óbvio que eu vou trazer alguns outros assuntos, talvez falar alguma coisa relacionada a filme, a seriado, a anime, mangá, que são coisas que eu curto bastante e, querendo ou não, tudo isso faz parte ali do universo gamer também. A gente tem os games indo para as telas de cinema, né? Os games indo para os seriados. Temos também a parte dos animes e mangás que são baseados em games. Então, querendo ou não, eu vou acabar fazendo alguma analogia, né? E trazendo algum assunto sobre. Mas lembrando que o foco aqui no Papo Mais Cedo até então é para a gente falar sobre notícias e informações que estão relacionados ao mundo dos games. Então, volto a falar, não pretendo parar as minhas atividades no Operação Gamer. O Papo Mais Cedo, ele tem esse formatinho de podcast tradicional, né? O padrãozinho. O podcast em áudio, não tem vídeo. Você pode estar ouvindo esse episódio através do YouTube, porque eu abri a página de um canal do YouTube para o Papo Mais Cedo, né, para o podcast. Porém, ali eu pretendo postar apenas o áudio, né? Vai sair vamos dizer, o vídeo sem imagem, né? Vai ter ali talvez uma foto minha, né? Com a minha careta, com um fundo, né? Um background e a minha voz aqui, né? O nosso bate-papo aqui, trazendo as informações aqui para vocês. Então, vai ser um vídeo que não é vídeo, né? É um vídeo da minha pessoa falando sozinho. Ah, tá. E esse é a fotografia do podcast hoje é essa, né? Eu fazendo esse monólogo, trocando essa ideia com vocês,
vocês interagindo comigo através dos comentários, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, enfim, vai ser através da plataforma que você estiver ouvindo o podcast. Então, é uma forma que eu encontrei para poder trazer esse projeto que eu sempre quis fazer de podcast, tá? E em paralelo, querendo ou não, para você produzir um vídeo, para a gente poder fazer a produção de um gameplay comentado, por mais simples que seja, há uma necessidade de um planejamento, há uma necessidade de uma organização, há uma necessidade de fazer o trabalho pós-gravação, que é a edição do vídeo, e tudo isso demanda um tempo, demanda um esforço, demanda tempo mesmo, né? Demanda uma certa necessidade de atenção para o trabalho em si, né? Para o projeto em si, do qual ultimamente tem sido um tanto quanto difícil, né? Eu trabalho, tenho minha filha, tenho minha esposa, tem as atividades para fazer aqui em casa, né? Tem as responsabilidades para fazer em casa, seja com coisas domésticas, né? Seja com a própria família. Então eu acabo fazendo ali talvez 2 vídeos por semana. Até recentemente eu fiquei alguns dias aí sem publicar alguns vídeos, né? Mas é algo que de fato consome bastante para quem produz conteúdo audiovisual para o YouTube. Então eu encontrei aí uma maneira de me aproximar cada vez mais aí da comunidade, né? Me aproximar cada vez mais do público gamer, que é trazendo o podcast Papo Mais Cedo para a gente poder trocar essa ideia, fazer esse bate-papo de uma forma bem tranquila, bem suave, jogando soltinho aqui com vocês, tá? Trazer o máximo de informações que eu puder trazer de novidades e discutir um pouquinho sobre elas, né? Eu não tenho um conhecimento vasto, vamos dizer assim, de todos os jogos, de todas as franquias, de todos os consoles. Eu conheço bastante coisa, claro. Eu tô atuando aí na área de games há um bom tempo, né? E querendo ou não, sou um grande fã, apaixonado por games, né? E o que mais me impulsiona a querer falar de games é a minha paixão, né? É o meu desejo de compartilhar as minhas ideias, o meu ponto de vista com relação aos jogos, né? Então, e querendo ou não, compartilhar a minha experiência de jogar, por isso que eu faço o gameplay comentado, né? É algo que eu gosto muito de fazer. E aí o podcast é mais um complemento para a gente poder ter mais um canal de comunicação, então eu vou trabalhar ali em paralelo com o podcast e com o canal da Operação Gamer. Um vai complementar o outro, um vai contribuir com o outro, aonde eu estiver fazendo, vamos supor, fiz um vídeo, publiquei no Operação Gamer, vou trazer ele também pro Papo Mais Cedo, né? De alguma forma, né? Compartilhar ele através do Papo Mais Cedo também. E vice-versa, né? Fiz um episódio de um podcast e tô publicando ele, vou trazer também lá pro canal, pra página do Instagram do Operação Game e falar, galera, tem podcast novo lá, ó, dá uma acessada lá, dá uma conferida lá no novo episódio do Papo Mais Cedo. E aí a gente vai fazendo essa dinâmica, né? Vai fazendo esse trabalho aí em parceria, em conjunto, pra gente poder cada vez mais estar mais próximo e falar sobre uma das maiores paixões, que são os games, né? Bem, galera, então depois de toda essa introdução, bora cair dentro aqui das notícias e novidades do mundo dos games. Eu decidi fazer o seguinte, galera. Inicialmente eu ia trazer aqui um review de tudo que foi anunciado no mês de abril. Só que a gente já tá aí passando do meado do mês de maio, né? Dependendo da data que você estiver ouvindo esse podcast. Então a gente já passou aí do 15º dia do mês de maio, provavelmente. Então o que eu pensei em fazer? Eu reuni as principais novidades, né? As principais notícias que foram divulgadas no início do mês de maio, tá? E tô trazendo elas aqui pra gente poder dar uma discutida, resumir pra vocês o que foi anunciado aí no início do mês. Se acharem interessante, eu posso fazer um review de tudo que foi falado no mês de abril, tudo que foi de notícias e novidades de abril, de março, de fevereiro e janeiro. Posso fazer episódios dedicados, né, para cada um desses meses. E a gente tem um compilado de informações das notícias e novidades que foram anunciadas desde o início desse ano de 2026. Mas hoje eu quero abordar aqui então com vocês, nesse primeiro episódio, né, o oficial, trazer
as principais notícias, né? E a gente teve aí, logo no finalzinho de abril, início de maio, o grande evento da EVO, né? Que são campeonatos de jogos de luta, e durante o campeonato foram anunciados muitas informações, muitas novidades relacionadas a jogos de luta. Então eu tô aqui com o meu resuminho, cara, tem bastante coisa, tá? Vou destacar aqui, fazer alguns highlights aqui pra vocês de algumas notícias que a gente vai ver ao longo desse episódio. Vai ver não, né? Vai ouvir ao longo desse episódio. Então o que a gente tem aí de novidade que foi comentada, né, que foi anunciada nesse início de mês de maio? A gente tem aí anúncio do DLC do jogo Dead or Alive 6 Last Round, que é a versão definitiva do jogo. Eles estão relançando esse Dead or Alive 6 e teve aí o anúncio de que eles de fato vão trazer sim as personagens Mai Shiranui e Kula Diamond da SNK, né, da franquia The King of Fighters ou Fatal Fury, né, no caso da Mai Shiranui, para o jogo Dead or Alive 6 Last Round. Bora discutir isso daí. Tem mais coisa também. A gente tem aí as novidades do novo personagem DLC que foi anunciado em Fatal Fury City of the Wolves, que é o Mr. Karate. Está de volta aí, um grande personagem misterioso. Só que a gente tem aí uma surpresinha sobre a identidade desse Mr. Karate em Fatal Fury City of the Wolves. Tivemos também ali a novidade, né, que são os dois novos personagens de Marvel Talk Fighting Souls, a adição de Hulk e a Pantera Negra. Agora eles foram anunciados como personagens jogáveis dentro deste incrível jogo que a Arc System está preparando pra gente. A Microsoft e a Xbox, que estavam enfrentando alguns probleminhas aí de direcionamento, né? Agora sob nova direção, eles anunciaram aí a adição de Forza 6, né? Ou melhor, Forza Horizon 6 para o Game Pass, além de acesso antecipado de alguns outros jogos. A gente vai dar uma discutida aqui bem rapidamente. No lado da Nintendo, a gente teve ali o anúncio de Star Fox para Nintendo Switch 2. Também vamos discutir um pouquinho sobre esse Star Fox Direct que foi feito no dia 6 de maio, cara. Foi uma parada inesperada, apesar de ter sido vazada, foi algo inesperado que os fãs não estavam aguardando. E por fim, eu vou falar também um pouquinho sobre Stranger Than Heaven, um jogo da RGG, a Ryuga Gotoku Studios. Esse estúdio é o estúdio responsável pela criação de Yakuza, né, o jogo, né, a franquia Yakuza, também conhecida como Like a Dragon ou então Ryuga Gotoku, que é o seu nome original em japonês. Eles trouxeram um trailer e uma apresentação do desenvolvedor junto com a equipe de produção, falando bastante coisa boa sobre Stranger Than Heaven. E esse jogo, meus amigos, não vou mentir pra vocês, ele está incrivelmente fascinante. Eu não vejo a hora de tocar as mãos em Stranger Than Heaven, cara. Cara, esse jogo vai ser fenomenal. Mas, bora lá, bora cair dentro aqui das notícias. E em cada uma delas eu vou falando um pouquinho sobre o que a gente conferiu aí de novidade que foi anunciado para cada um desses jogos. Dead or Alive 6 Last Round é a versão definitiva de Dead or Alive 6, jogo que foi lançado originalmente em 2019 e conta com mais de 900 mil cópias vendidas em todo o mundo. O jogo ele havia sido lançado na época lá para o PS4, né? Poderia jogar através do PlayStation 5 por conta da retrocompatibilidade, mas agora eles estão lançando um jogo para os consoles da atual geração, né? Ou seja, o PS5, o Xbox Series, para PC, né? Para Steam sempre vai sair o jogo para PC, mas dessa vez a versão definitiva ela conta com todos os personagens que haviam sido lançados na primeira versão através de DLC. Então você consegue agora adquirir uma versão completa do jogo, que é essa versão chamada Last Round, onde você vai ter o acesso não só ao jogo base principal com todos os bonecos, além dos personagens que foram liberados através de DLC. Entretanto, não havia uma confirmação da liberação de duas personagens que havia sido lançado na primeira edição do jogo, que são as personagens Mai Shiranui, de Fatal Fury e The King of Fighters, e a Kula Diamond, de The King of Fighters, é a irmã do K. O que acontece? A SNK teve uma colaboração com a galera da Koei Tecmo.
com a galera da Team Ninja. E na época, lá em 2019, 2020, né, eles anunciaram e lançaram as duas personagens como personagens de DLC pro jogo. Era uma colaboração ali bastante interessante, né, entre a SNK com o time de Dead or Alive, né, com o time da Koei Tecmo. Entretanto, não havia sido confirmado que na versão Last Round essas duas personagens estariam disponíveis. Agora é oficial, no dia 1º de maio eles anunciaram que as duas personagens vão estar disponíveis sim, porém, para você poder ter fazer a aquisição dessas personagens será através de um pacote DLC. Então, o jogo ele vai ser lançado, ele está previsto para ser lançado no dia 25 de junho desse ano de 2026. E na data do lançamento do jogo, vocês poderão adquirir as duas personagens através de um pacote DLC. O bom, na minha visão, né? O bom é que elas estarão disponíveis para poder jogar nessa versão definitiva. É algo que para mim era óbvio, né? Entretanto, o ruim é que você vai ter que comprar essas personagens, uma vez que está sendo a versão definitiva. Por que já não adiciona as duas personagens? Coloca o pacote completo com elas, com as roupinhas. Inclusive tem até um cenário novo, que é o cenário de Oboro, que ele vai vir ali com uma melhoria no sistema de iluminação, enfim. Poderia colocar tudo dentro do jogo definitivo. Tem uma requelinha ali, tem um valorzinho que vai ter que aumentar. Cara, bota um pouquinho maior ali o valor, né, o custo do game, mas infelizmente eu acredito que deve ter alguma coisa relacionada a contrato com a SNK, alguma coisa assim do tipo, e eles eles decidiram em que o lançamento das personagens, as personagens estarão disponíveis no jogo, mas o lançamento delas será feito através do DLC separado da versão definitiva. Mr. Karate, um grande personagem da SNK, está de volta aos jogos de luta e dessa vez a sua participação está confirmada em Fatal Fury City of the Wolves. Ele foi anunciado, é um personagem que vai ser liberado via DLC e o Mr. Karate, ele é um personagem da franquia de luta Art of Fighting. Pra quem não conhece, né, o jogo que tem o Ryo Sakazaki, o Robert Garcia, né, a Yuri, o Mr. Big, enfim, é a franquia de jogos de luta ali do Art of Fighting. Entretanto, não sei se todo mundo sabe, né, mas o Mr. Karate, ele é uma pessoa que usa uma máscara, se não me falha a memória, é a máscara de Tengu, que é uma máscara vermelha com um nariz gigante, né, e enfim, eu acho que tem um bigode, alguma coisa assim. Dessa vez, Mr. Karate vem, só que não é o Mr. Karate original. O original é o Takuma Sakazaki, que é o pai do Ryo e da Yuri. É o grande mestre ali do Karate Gokuryu. O Mr. Karate também já apareceu em alguns jogos de luta da SNK na figura do Ryo Sakazaki. E eu, particularmente, achei que seria o Ryo Sakazaki que estaria vestindo a máscara do Mr. Karate. Entretanto, dessa vez a coisa mudou, galera. Pelas imagens, né, pelo trailer que foi apresentado, é óbvio, extremamente óbvio, que o personagem por trás da máscara é nada mais, nada menos do que Robert Garcia, o grande amigo de Ryo Sakazaki. Dessa vez, Robert Garcia aparece com a máscara ali de Tengu, a máscara do Mr. Karate, e ele está com cabelos brancos, cara. Cara, ele tá grisalho. O Robert Garcia, meu irmão, ele tá grisalho. O penteado dele continua o mesmo, o estilo de roupa dele também continua a mesma, né? Só que agora ele tá ali com um casaco, né, nos ombros, deixando ele com um look bem mais, tipo, chefe de gangue, né? Mas, cara, eu fiquei animado com a vinda do Robert Garcia, porque, querendo ou não, é um personagem icônico da franquia Art of Fighting e também dos jogos da franquia The King of Fighters. É uma novidade, né? Ele aparecer com a máscara do Mr. Karate, só que o que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, são seus cabelos grisalhos. E isso é uma coisa
fugindo um pouquinho do assunto, tá, galera? Isso eu acho, é uma parada que eu acho bem maneira, tá? Quando a gente pega um jogo de luta, e você tem aquela passada de tempo, né? Aquele momento em que o personagem, ele fica mais velho, né? E que ele dá uma amadurecida, né? Dá uma evoluída. A gente vê isso em alguns jogos de luta como Street Fighter. Street Fighter a gente pega lá o Ryu. Se a gente der um passo pra trás, a gente pega ali o Street Fighter Alpha, que é o Ryu bem mais novo. Depois o Street Fighter 2, um Ryu um tanto quanto mais maduro. Agora no Street Fighter 6 você vê um Ryu barbudo, parrudo, boladaço, com aquela cara de japonês fechada, né? O cara tá brabo demais. Então você vê a evolução do personagem, ou melhor, dos personagens. A Chun-Li, por exemplo, no Street Fighter 6, ela tá bem mais madura e tal, tá bem mais forte. A evolução também dos demais personagens do Street Fighter. Vamos pegar aí o outro jogo de luta, Guilty Gear Strive. Teve ali um momento em que passaram alguns anos e os personagens, eles também tiveram uma alteração no seu físico, né? Na sua, vamos dizer, na sua fisionomia. Mortal Kombat passou por isso. Mortal Kombat teve do 9 pro 10, tem uma passada de tempo, inclusive traz ali o filho, ou melhor, a filha do Johnny Cage, né? Então, assim, a gente vê essa evolução nos jogos de luta. Eu, particularmente, acho isso bem legal, que a gente vê que o personagem envelhece. Nós estamos envelhecendo. Eu tô ficando com o cabelo grisalho. Cara, e eu vejo os personagens de quando eu era moleque, né? Acompanhava lá Street Fighter e vejo os personagens envelhecendo, eu também acho isso da hora. E ver o Robert Garcia com cabelos grisalhos, cara, eu achei interessante. Eu não achava que ele era tão velho assim pra ter cabelo grisalho, se bem que idade não tem muito relação com isso, né? Mas o Robert Garcia, ele vai estar presente, tá? Com a máscara do Mr. Karate, caracterizando ali o personagem icônico da franquia de jogos de luta de Art of Fighting. Lembrando que o Mr. Karate será liberado ainda nesse mês de maio. Ele é o 5º personagem do Season Pass 2, de personagens liberados via DLC. E o 6º personagem também já foi anunciado, que é o Kenshiro, cara, de Hokuto no Ken. É um personagem de um anime, de um mangá bem famoso no Japão, também é famoso aqui no Brasil, e ele será o 6º personagem do DLC. Mas hoje o foco é em Robert Garcia, ou melhor, em Mr. Karate para Fatal Fury City of the Wolves. A Arc System Works anunciou mais 2 personagens para Marvel Capcom Fighting Souls, o jogo de luta que eles estão desenvolvendo baseado nos personagens da Marvel. Dessa vez eles anunciaram os personagens Hulk e Pantera Negra. Cara, o Hulk tá monstruoso, galera. Cara, o Hulk tá muito maneiro. Eu vi que alguns movimentos do Hulk ao longo do trailer lembram um pouquinho alguns golpes que o Hulk faz lá na franquia Versus da Capcom, tá? Street Fighter versus Marvel, né? Marvel versus Capcom. O Hulk, ele tá com algumas características que eu percebi durante o trailer, tá? Não experimentei, não joguei, não sei como é que tá o sistema de gameplay do Hulk, mas eu aparentemente vi algumas semelhanças, tá? Algumas coisinhas parecidas com o personagem Hulk da franquia Versus da Capcom. E a Pantera Negra, que dessa vez é a Shuri, que é a irmã... Shuri, né? Shuri. Cara, é a irmã do T'Challa. Dessa vez a figura Pantera Negra, né? Quem tá vestindo a roupa, né? A máscara do Pantera Negra é a irmã do T'Challa. Eu achei legal, gostei, porque aí deu uma quebrada, né? Veio uma personagem feminina e eu gostei muito do look dela, eu gostei muito do design dela, né? Do desenho da personagem, e ela vem acompanhada de uma lança. Então, assim, ela é uma personagem que aparentemente tem golpes e movimentos mais rápidos, no estilo do Homem-Aranha, né, do Spider-Man. E, cara, eu acredito que a vinda dela junto com o Hulk vai formar ali um time bem da hora. Dá pra você formar um time bem bacana com esses 2 personagens. Lembrando que eles chegam aí no Marvel Capcom pra poder fechar o time dos Vingadores, né? Que ela vai ser tanto a Shuri, ou melhor, a Pantera Negra, o Hulk, o Capitão América e o Homem de Ferro vão formar o time de Vingadores. Eu não me lembro se era Fighting Avengers ou
Vingadores Lutadores, é alguma parada assim. Eles vão formar esse time e, além dos 2 personagens anunciados, eles também informaram que vai ter um novo cenário, que é o cenário de Wakanda. E o cenário, galera, tá magnífico. O trabalho de arte que esses caras estão investindo em Marvel Tokon está impressionante. Se vocês pegarem ali os trailers, cara, tem vídeo que eu fiz do Marvel Tokon quando eu joguei a versão beta, a beta de teste no PlayStation 5. Eu fiz esse vídeo, postei lá no canal da Operação Gamer, falei um pouquinho sobre a minha percepção com relação ao jogo, né? Eu fiz ali dei um feedback aparentemente do que eu pude experimentar em um final de semana em que o acesso foi liberado para mim. E, cara, quando a gente olha a parte artística do jogo, está impecável. Quando você olha os cenários, cara, o trabalho que esses caras estão fazendo com o cenário é absurdo. Por exemplo, o cenário de Wakanda. Você pega a foto do cenário, os personagens, eles lutam, parece que em cima ali de um riacho, né? E aí tem ali toda a cidade de Wakanda no fundo. E isso é algo que eu acho muito lindo dos cenários do jogo. Eles fazem uma espécie de camadas, onde você tem um pequeno sentido de profundidade, né? Não é simplesmente um papel parede, né? Uma imagem estática. Você percebe que tem camadas de distância em que você tem o ponto focal ali onde os personagens estão lutando, e no fundo vocês têm uma paisagem. Então no cenário de Wakanda, por exemplo, você vê as montanhas, tem ali a água caindo pela montanha, aí você vê os prédios da cidade de Wakanda, e lá no fundo você vê o céu. Cara, é muito lindo o cenário de Wakanda. Os outros cenários, a mesma coisa. Eu lembro que eu lutei num cenário que tinha a Torre dos Vingadores. Só que, cara, a Torre dos Vingadores tá lá no fundo do cenário. E você tá aqui, na rua, na esquina, lutando, cara, contra o seu adversário. E aí você percebe camadas de profundidade dentro do cenário, trazendo uma experiência muito legal, cara, uma experiência muito maneira durante o seu gameplay. Marvel Tokon ele será lançado para o PlayStation 5 e para computador através da Steam e através da Epic Games. Ele está com data prevista de lançamento para o dia 6 de agosto desse ano de 2026 e eu acredito que ainda vai ter mais novidades que eles vão anunciar até a data de lançamento do jogo. Então bora ficar por dentro aí, bora ficar ligados para a gente poder acompanhar as próximas novidades que a Arc System vai trazer sobre Marvel Tokon Fighting Souls. A Bandai Namco anunciou a personagem Kunimitsu como a primeira personagem do DLC de número 3 em Tekken 8. Ela será liberada em acesso antecipado no dia 27 de maio desse ano de 2026 para quem fizer a aquisição do Season Pass. Caso contrário, você pode adquirir a personagem de forma unitária, né, através da compra dela, né, via DLC, no dia 1º de junho desse ano de 2026. Ela é uma personagem ninja, né, que já faz parte da franquia Tekken e agora ela retorna em Tekken 8 como a primeira personagem do DLC de número 3. Ainda falando da Bandai Namco, no dia 7 de maio foi liberado via DLC a personagem Nana Shimura em My Hero Academia All Justice. Para quem não conhece, é um jogo de luta baseado no anime e mangá de mesmo nome, ou seja, My Hero Academia, ou no original japonês, Boku no Hero Academia. Este é o terceiro jogo da franquia, né, baseado no anime, e ele cobre ali todo o arco final da grande guerra entre os heróis com o maior vilão da história do anime. A Nana Shimura é uma personagem bem versátil, ela tem ali o dom, né, a peculiaridade de voar, além de ser a portadora do One for All. O legal é que quando você vê o sistema de gameplay dela, né, você vê essa combinação bem legal, bem balanceada entre voar e a força bruta dela. Além de tudo, ela também é a mentora do grande herói número 1 do anime, né, da história do anime, que é o All Might. Então assim, o personagem já está disponível, você pode fazer a aquisição dela de forma individual ou como parte do pacote do Season Pass, né, o pacote de temporada do jogo. My Hero Academia All Justice está disponível para o PlayStation 5, Xbox Series e para PC através da Steam.
A Microsoft anunciou novos títulos que chegarão ao Game Pass entre o início e meados do mês de maio. Entre eles, os que mais se destacaram ali pra mim, ou melhor, os que mais me chamaram a atenção, foi Doom The Dark Age, Outbound, Mixtape, que é um jogo de aventura narrativa que eu fiquei muito curioso para poder conferir. Parece que ele é bem... lembra bastante aqueles filmes clássicos, né, dos anos 80, anos 90. Wu-Chang The Fallen Fury e também Forza Horizon 6. Galera, vou ser bem sincero para vocês, cara. Forza Horizon 6 vai ser um jogo espetacular. Ele vai se passar no Japão, então a gente vai ter a possibilidade de correr pelas ruas de Tóquio, pelas ruas de Shibuya. Vamos poder experimentar diversos carros japoneses e, além de tudo, conferir toda a arquitetura nipônica ali do Japão, né? Eu sei que ficou redundante, mas é aquela mistura de arquitetura clássica, contemporânea, moderna que o Japão possui, né? Uma identidade única do cenário japonês. E também, né, só pra gente poder finalizar ali o pacote de jogos anunciados nesse Game Pass, Subnautica 2 também estará disponível em acesso antecipado. Parece que a Microsoft, ela tá se reerguendo, né? Depois que a Asha Sharma chegou aí na direção da companhia, finalmente a gente está tendo algumas melhorias com o console, né? Ou melhor, com a marca Xbox. A desenvolvedora Yacht Club Games finalmente anunciou a data de lançamento de Mina The Hollow para dia 29 de maio desse ano de 2026. O jogo estará disponível para o PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 1 e 2 e para PC através da Steam, da GOG e da Humble Store. Para quem não conhece a Yacht Club Games, eles são responsáveis pela franquia Shovel Knight, ou seja, esse jogo promete gráficos lindíssimos no estilo 8 bits, bem parecido com algo ali do Game Boy Color. Acredito que o Game Boy Color é o que mais se aproxima ali dos gráficos do estilo 8 bits em Mina The Hollow. Mas não é porque que é um jogo de 8 bits que não vai ser um grande jogo não, galera. O jogo, ele tem o estilo bem parecido com Zelda A Link to the Past, né? Ele tem aquela visão isométrica, né, que é vista de cima, só que ele é um jogo de ação, aventura, né? Os produtores, né, ou melhor, os desenvolvedores, eles falam o seguinte, né, abre aspas: mergulhe nas profundezas da loucura com um conto arrepiante, porém comovente, inspirado no terror gótico vitoriano. Explore um mundo vasto e sombrio, repleto de segredos e batalhas desafiadoras. Cara, eu estou na expectativa desse jogo, porque eu assisti o trailer dele, o vídeo de gameplay dele, achei ele lindo demais, uma pixel art impecável e, cara, é um jogo que tem uma característica onde a gente vai ter que ter ali a precisão dos botões, né, pra gente poder garantir a vitória na nossa aventura, né? Teremos a possibilidade de explorar o mundo de Mina The Hollow e encontrar e combater monstros grotescos. No dia 6 de maio, a Nintendo conseguiu surpreender os fãs anunciando um novo jogo da franquia Star Fox. Porém, galera, ele não é muito bem um jogo novo da franquia Star Fox. Vamos com calma, tá? Deixa eu explicar aqui pra vocês o que rolou lá no Star Fox Direct. A Nintendo anunciou o seguinte: anunciaram um novo jogo do Star Fox, porém ele é uma reimaginação do Star Fox 64, lançado lá nos anos 90 para o Nintendo 64. Entretanto, se a gente parar para avaliar, ele é um remake do Star Fox 64. Porém, o Star Fox 64 já é um remake do Star Fox do Super Nintendo. Então assim, galera, é remake do remake. É mais uma nova releitura do jogo Star Fox, né? Porém, apesar do jogo ele apresentar ali gráficos lindíssimos, né? Gráficos atualizados para o Nintendo Switch 2, ele mostrou ali um design gráfico dos personagens que ficou um tanto quanto estranho, tá? O Fox, de fato, ele tá ali com aquela cara de raposa, né? Bem no estilo do qual ele é, mas eu achei ele com uma cara um tanto quanto melancólica, não sei se seria essa a palavra, mas eu achei um tanto quanto estranho. Cara, o Falcon, galera, cara,
eu tenho aqui um amiibo do Falcon. Eu tô olhando nesse exato momento eu tô olhando aqui pro amiibo do Falcon. Cara, o Falcon eu acho ele estiloso pra caramba, cara. Pra mim ele é uma águia, aquela águia estilosa, pô, cara de bravo, né? O cara tipo Vegeta, né? Cara bem bolado, bem nervoso das ideias. Só que a nova reimaginação, a releitura ali do Falcon, cara, ele tá parecendo um frango. Não tá parecendo nem um galo, cara. Ele tá parecendo um frango azul. É esquisito, cara. Eu achei muito esquisito. Porém, tirando tudo isso, né? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui do design gráfico dos personagens, até porque é uma nova releitura, né? Uma nova reimaginação que a Nintendo tá apresentando para os fãs. Uma coisa que eu achei bem interessante, bem legal, é que eles estão fazendo ali uma viagem no tempo e trazendo uma história no passado em que eles apresentam o pai do Fox McCloud. E rola uma história intrigante com o pai do Fox. E eu não vou dar spoiler. Se vocês quiserem, assistam o trailer, assistam o anúncio que a Nintendo fez durante o Star Fox Direct, que eu achei extremamente impressionante. Agora, uma coisa legal que eu achei também, que são os recursos adicionais do Nintendo Switch 2, é que a gente vai poder controlar o Joy-Con 2, né, do Nintendo Switch 2, como um mouse. Eu ainda não sei como é que vai funcionar, se um Joy-Con eu uso para mira e o outro eu uso para movimento. Eu sinceramente ainda não entendi muito bem como que é a dinâmica desse recurso do Joy-Con como mouse, tá? E ele também vai ter um sistema de co-op. Também não entendi muito bem se o cara que tá usando um controle controla a nave e o outro dá o tiro, ou se um dá o tiro e mexe na mira e o outro controla a nave. Cara, eu ainda não sei como é que vai ser esse modo de sistema de jogo, né? Sistema de jogabilidade cooperativa. Então, só recapitulando, a gente vai ter uma aventura modernizada, né? O jogo do Star Fox, o nome dele vai ser apenas Star Fox. Ele é baseado no Star Fox 64 e ele vai apresentar uma reformulação visual completa que aproveita ao máximo o poder e o desempenho do Nintendo Switch 2. Pelo que foi apresentado no anúncio, né, o combate espacial ele vai ser bem intenso, né? Então a gente vai ter ali a possibilidade de usar os raios laser, né, as rajadas de laser para eliminar os inimigos. A gente vai poder frear a nave no ar para poder despistar os adversários, né? Ativar aquele impulso, né, para a gente poder adicionar aquele impulso para a gente poder fazer a cambalhota, para poder fazer as manobras e fugir dos ataques dos inimigos. Teremos o modo campanha do jogo com a história principal do game, né? O modo desafio, que será possível rejogar algumas fases que a gente concluiu no modo de campanha, só que com alguns objetivos e desafios diferentes do que a gente encontrou no modo da campanha. Haverá um modo de batalha que eu achei maneiro pra caramba. Cara, esse daqui vai ser do caramba. É o seguinte, são 8 jogadores divididos em 2 times, em 2 equipes de 4 jogadores. Então é um modo de competição de batalha de 4 contra 4. São batalhas aéreas, nunca vista antes, é uma parada inédita no jogo. E a gente vai ter ali as 2 equipes, a equipe Star Fox e a equipe Star Wolf. Cara, isso eu achei muito legal, porque é um modo do qual a gente pode jogar localmente ou de forma online. É um recurso bem bacana que eles estão habilitando para o Nintendo Switch 2 e isso, né, como eu falei agora há pouco, né, é uma parada inédita no jogo da franquia Star Fox. O jogo já tem um combate intenso. Você batalhar contra outros jogadores numa batalha de equipe, cara, isso eu achei fascinante. E por fim, eles anunciaram um recurso de avatar de personagens com filtros de realidade aumentada no Game Chat. Cara, isso é o seguinte, o Nintendo Switch 2, ele tem um Game Chat, que é um recurso que, para quem tem a câmera, aparece o seu rostinho lá da câmera do Nintendo Switch 2 e você troca uma ideia jogando com a galera, aparecendo o seu rostinho lá na tela do jogo. A diferença é que com esse novo recurso de avatares,
ao invés de aparecer a sua careta lá na tela, né, sendo gravado pela câmera, vai aparecer o rosto do Fox McCloud e quando você falar, a boca vai mexer e vai sair a sua voz do personagem do Fox McCloud. Cara, legal, ok, aceitável. É um recurso aí um tanto quanto diferenciado, né? Não é comum a gente ver isso nos jogos da Nintendo ou de qualquer outra desenvolvedora. É uma parada nova, é alguma sacada nova que a Nintendo fez aí para tentar agradar e atrair mais fãs para a franquia Star Fox. Só relembrando, o jogo Star Fox ele estará disponível apenas para o Nintendo Switch 2 e ele será lançado no dia 25 de junho desse ano de 2026. E para encerrar o primeiro episódio do podcast Papo Mais Cedo, eu deixei a cerejinha do bolo pro final, galera. No dia 6 de maio, a SEGA, junto da Xbox, proporcionaram aos espectadores do mundo todo um olhar mais aprofundado sobre o universo do novo jogo da RGG Studios, que é Stranger Than Heaven. Eles fizeram uma transmissão, um evento exclusivo, todo apresentado pela Xbox, chamado de A Special Look at Stranger Than Heaven, ou seja, um olhar especial para Stranger Than Heaven. Durante a transmissão foi possível conferir a premissa do jogo, diversas cutscenes do jogo, várias cinemáticas do jogo, e o sistema de gameplay a gente já tem ali uma noção bem primária ainda do sistema de gameplay de Stranger Than Heaven. Como vocês sabem, né, ou melhor, para quem não sabe, Stranger Than Heaven está sendo desenvolvido pela RGG Studios, que é a mesma desenvolvedora da franquia Yakuza, também conhecida como Like a Dragon. A RGG Studios, ou Ryuga Gotoku Studios, no nome, né, no nome completo, ao invés da tradução, eles estão desenvolvendo este novo jogo, que ele está com a data, ainda não tem uma data, mas ele está prometido para ser lançado no inverno desse ano de 2026. Porém, se a gente parar para avaliar, o inverno nos Estados Unidos ele acontece entre os dias 20 de dezembro até o dia 21 de março do ano seguinte. Então, se a gente parar para fazer uma analogia sobre essa possível data de lançamento de Stranger Than Heaven, eu acredito e eu tenho fé de que Stranger Than Heaven só vai ser lançado lá para início de 2027. Só que não no iniciozinho não, cara. Eu acredito que vai ser lá para fevereiro, final de fevereiro, início de março, eles estarão lançando Stranger Than Heaven. Isso se não houver nenhum tipo de atraso, né? Mas por que eu falo isso, galera? Bora parar para pensar. Pensa aqui comigo. Se liga só. Esse ano, em novembro, vai ser lançado o GTA 6 da Rockstar. Cara, é óbvio que GTA 6 vai ser um dos maiores jogos de todos os tempos. É óbvio, galera. Cara, o marketing, a campanha que tá rolando em cima do jogo tá muito grande, a expectativa tá enorme e a gente sabe que não vai ter nenhum outro jogo que vá competir contra o GTA 6. Então, nada mais prudente, né, da SEGA e a RGG Studios lançarem Stranger Than Heaven apenas em 2027. Essa é a minha percepção, essa é a minha humilde opinião. Se eles fizerem isso no final do ano de 2026, meus amigos, eles vão simplesmente ficar blindado. Ninguém vai ver esse jogo. Ninguém vai reparar em Stranger Than Heaven. E durante a apresentação que foi feita no dia 6 de maio, cara, Stranger Than Heaven é um jogo must play. É um jogo, cara, ele está impressionante. Durante a apresentação, o que eles fizeram? Soltaram um trailer de quase 5 minutos com o tema principal, uma música cantada com o nome Stranger Than Heaven, e a música é impressionante. A batida da música, o ritmo dela, a letra dela, uma mistura ali de inglês com japonês. Cara, ficou uma parada muito, mas muito fantástica. E além de tudo isso, a gente vê durante o trailer do jogo, cara, o jogo tá impressionante. O sistema de luta dele, ele é um prequel do Yakuza, da franquia Yakuza. Ele vai acontecer bem antes
da história lá do Kiryu, muito antes. Na verdade, o Stranger Than Heaven, hoje a gente já pode comentar, né, que ele vai abordar ali a origem do clã Tojo, que é o clã do Kiryu, que a gente vê lá no jogo do Yakuza. Então eles vão explicar exatamente a origem do clã, como que o clã surgiu. E logo nos primeiros minutos ou melhor, nos primeiros segundos do trailer de apresentação, o personagem principal, que se chama Makoto Daito, ele fala, né, que ele quer iniciar o clã Tojo. Então ele fala qual é a visão dele relacionado ao clã. E de fato, cara, vai ser um jogo fenomenal. Então a gente vai ter ali a origem da história do clã Tojo. A gente tem um sistema de gameplay muito mais violento, muito mais brutal do que o Yakuza. E olha que Yakuza tem um sistema de gameplay extremamente violento, cara, extremamente brutal. Só que Stranger Than Heaven, cara, tá gore a parada tá muito sinistra, tá sanguinária mesmo, cara. Eles conseguiram colocar elementos, porque, deixa eu tentar organizar aqui minhas ideias. Quem já jogou os jogos da franquia Yakuza, sabe que o sistema de gameplay dele, né, o sistema de luta do jogo, ele é praticamente um beat'em up, né, um briga de rua da atualidade. E ele tem algumas cenas cômicas, uns golpes engraçados, né? E além de ter o golpe engraçado, o cara pega uma bicicleta, ergue ela e começa a bater nos caras no meio da rua com a bicicleta. Então é uma parada meio cômica, eu não sei se eu poderia dizer dessa forma. Só que ele leva isso para um grau de violência que não impacta tanto, em outras palavras. Stranger Than Heaven, não. O cara pega a faca e esfaqueia o adversário. O cara pega um martelinho lá, aqueles martelinhos japoneses de marceneiro, e dá uma martelada na cabeça do maluco e jorra sangue pra todo lado. Então, assim, ele tem um sistema de gameplay bem, aparentemente, mais robusto e mais violento. Então vai ser um jogo extremamente com foco bem mais pro lado da violência do que o Yakuza, apesar de que Yakuza tem bastante golpe violento, né? Porém, o Stranger Than Heaven tá over, galera, tá muito over. E além de tudo, o jogo terá a presença do cantor ilustre Snoop Dogg. Não só ele, né? Tori Kelly também é uma cantora bem famosa nos Estados Unidos, ou melhor, no mundo todo, né? Ela também estará presente no jogo como uma personagem e também faz parte de uma das cantoras da trilha sonora do jogo, junto com a Ado, é uma cantora japonesa que não mostra o rosto, e aparentemente vai ter uma personagem que ela interpreta e ela também canta junto com a Tori Kelly e o Snoop Dogg. E além de tudo isso, o jogo apresentou pra gente a figura de Bunta Sugawara. Bunta Sugawara é um ator japonês muito famoso, ele já é falecido, eu acredito que Bunta Sugawara já faleceu, deve ter um pouco mais de 10 anos, se não me falha a memória. E esse ator, cara, é um ator bem famoso no Japão, ele já atuou em mais de 200 filmes japoneses, e ele inclusive, né, pra quem é fã de One Piece, não sei se a galera aqui que tá me ouvindo conhece essa história, mas existe um personagem no One Piece que é baseado neste ator, que é o Bunta Sugawara. O personagem é o Akainu. O Akainu, quem sabe quem é o personagem, né? Ele é basicamente o traço dele, o Eiichiro Oda deixou bem claro que o traço dele foi baseado no personagem Bunta Sugawara. Então, assim, galera, a gente vai ter ali um elenco enorme de pessoas conhecidas, de pessoas famosas, né? Apesar do Bunta Sugawara já ter falecido, de alguma forma a SEGA conseguiu os direitos da imagem, teve o consentimento, né, formal da família do Bunta Sugawara para poder introduzir, né, a imagem do personagem, do ator no jogo como um personagem, né? Só que quem vai fazer a voz, a dublagem do Bunta Sugawara é o Takashi Ukadi. Esse é o nome do ator que vai fazer a dublagem do Bunta Sugawara dentro do jogo. Então, assim, galera, a Hyuga Gotoku Studios fez uma apresentação impressionante. Eu vibrei. Cara, eu fiquei louco com essa apresentação. Nunca vi um trailer de jogo tão perfeito
quanto o Stranger Than Heaven. A trilha sonora do jogo está impecável e esse é um jogo que já me ganhou só pelos 4 ou 5 minutos ali de trailer que eles apresentaram antes do evento principal, onde aparece o desenvolvedor do jogo, né? E aparecem os atores fazendo algum comentário, falando alguma coisa, algumas particularidades sobre o jogo Stranger Than Heaven. Mas é isso, galera. Então eu vou encerrar aqui o primeiro Papo Mais Cedo, o primeiro episódio do podcast. De fato, esse episódio ficou bem longo. Eu esperava fazer um episódio um pouquinho mais curto, mas como o episódio oficial, né, primeiro episódio oficial, acredito que fazer um episódio acima de 40 minutos até que vai ser bem divertido pra galera poder conhecer um pouco mais aqui o podcast, conhecer um pouco mais sobre mim, né, e também o meu trabalho que eu faço aqui. E convido você, né, que não sei por onde você tá ouvindo a plataforma, mas eu convido você, se estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal do podcast Papo Mais Cedo, se inscreva no canal do Operação Gamer, que é o meu canal de gameplay comentado, e deixa um comentário aí, galera. Fala aí o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam da notícia, se vocês concordam ou não concordam com algumas coisas que eu falei aqui, mas estou aí aberto para poder ouvir o feedback de vocês e convido vocês a me acompanharem também nos próximos episódios aqui do podcast Papo Mais Cedo. Mas é isso, galera. Então, um grande abraço para todos, muito obrigado por estarem aqui e até o próximo episódio. Valeu, galera. Fui!